Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast Semente. Eu me chamo Nathalie Pierre, sou psicoterapeuta sistêmica, consteladora familiar, escritora, podcaster e uma maromba tentante, né? Que eu coloquei esses dias no meu story, eu achei muito legal, eu achei interessante. Além de aspirante a filósofo, aí estou estudando a filosofia, estou escutando 24 horas, amando a filosofia. Mas o tema de hoje tem a ver um pouquinho com isso. Pouquinho. Acho que tem a ver, tá ligado uma coisa na outra. Depois eu vou perguntar pro meu amigo Beira, porque faz total sentido. Do surto a santo. 5 táticas para virar a chave e viver em paz, sem virar monge. E do que é esse tema hoje? Nossa, um tema meio assim exótico, né? Quem escolheu o tema? Foi ele, né? Claro, é um tema meio exótico. Mas, resumindo, nós vamos falar sobre espiritualidade. Espiritualidade, não religião, tá, galera? Vamos falar aí, vamos vamos discorrer aí, discorrer sobre esse tema, espiritualidade, que é um tema aí muito falado, mas muito complexo para algumas pessoas. Boa noite, Pierre. Boa noite, pessoal. Boa noite. Podcast Semente, mais uma vez aqui, né? E eu sou o Pierre Elias, sou médico psicanalista e co-host desse podcaster, né? Desse podcast. Tá? Eu fico muito feliz hoje. Hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade no dia a dia, a relação entre a medicina e a espiritualidade. Né? Legal. Você falou assim, do surto a santo, né? Como que, de repente, o que faz com que as pessoas mudem? Né? O que faz com que as pessoas... O que acontece, o que de repente precisa acontecer para que as pessoas tomem atitudes de mudança para o bem delas? Entendeu? Vai ser polêmico hoje, então? Ah, eu acho que sim, né? Eu gosto, né, da polêmica, gosta, né? Eu gosto. Mas fazendo só um cortezinho aqui, gente, se inscrevam no canal, tá? Se esse vídeo for interessante para você, a sua inscrição ajuda a gente a continuar aqui sempre entregando o melhor conteúdo para vocês, preparando tudo com muito carinho, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho lá das notificações, tá bom? E deixa seu comentário para eu saber que você passou por aqui, deixa um coraçãozinho lá para mim, tá bom? Para eu saber que você tá passando por aqui. E deixa seu comentário, deixa seu like, que é muito importante para a gente continuar entregando sempre o melhor conteúdo. Exatamente. E é por isso mesmo que eu deixei a Nathalie falar, para fazer esse adendo a vocês, e que eu, como esse assunto, ele é um assunto mais calmo, mas ele também tem as suas espetadas. Por isso, eu adoro, fiquem sabendo aqui que eu adoro que vocês comentem, eu acompanho ao vivo esse podcast, tá? Porque todo mundo já está sabendo que ele está gravado, né? Então, ele vai ser acompanhado ao vivo lá no chat, e eu quero que vocês comentem. Olha, não gostei que falou isso. Nossa, eu achei fenomenal ter falado isso. Nós assistimos, né? Quando ele lança lá toda terça às 21 horas, quando ele lança, o chat entra ao vivo, só para falar para vocês. E nós estamos lá comentando, interagindo com vocês, respondendo, tá no lançamento do episódio. Toda terça às 21 nós entramos e colocamos lá na nossa TV, igual ontem, lá na sala, né, amorzinho? Ficamos lá respondendo todo mundo. A gente adora, tá, gente? Então, interajam com a gente por lá, porque é muito importante isso pra gente, porque nós preparamos aqui tudo com carinho, né? Nós passamos horas discutindo sobre os temas, sobre o que nós vamos debater, né, em cada episódio. Então, é toda uma preparação, né? Não é só sentar aqui e apresentar, né? Nossa... O céu seria se fosse. Mas dá trabalho, né, amorzinho? Eu quero logo deixar aqui uma provocação, né, para dar continuidade. Quando a gente toma o controle
sobre como a gente interpreta e como a gente reage a determinadas situações, a gente se torna menos vulnerável a influências externas e negativas, que são capazes de manter nosso equilíbrio emocional. Então, assim, quando a gente tem esse poder de escolha, né, que permite a gente responder de forma consciente ao que realmente a gente está sentindo, em vez de ser só no automático, a nossa vida ela torna-se mais serena, mais espiritual, alinhada com as nossas próprias prioridades e valores. Eu acho que vamos começar do princípio, né? Qual é o princípio para mim da espiritualidade? Eu vou falar de uma forma assim bem prática para vocês entenderem. No dia que eu acordo, por exemplo, amanhece um dia chuvoso e eu acordo já reclamando, nossa, que droga, tá chovendo, meu Deus, nossa, que horrível essa chuva, tal. Nunca, né, gente? Eu nunca, porque para mim chuva é poesia, né? Chuva é música para os meus ouvidos. Eu amo a chuva, mas suponhamos que eu acorde reclamando. Como vai ser o meu dia? Isso tem tudo a ver com a espiritualidade que a gente vai falar aqui hoje. Porque eu posso sair para dançar na chuva ou eu posso reclamar da chuva. Eu posso desligar todos os eletrônicos da minha casa, TV, rádio, tudo, e abrir a janela do meu apartamento, que eu moro no alto, e ficar admirando aquela chuva e aquele barulho da chuva, ou eu posso reclamar da chuva. Eu posso sentar na sala e meditar com o som da chuva, ou eu posso reclamar da chuva. Exato. Da Né? mesma forma, quando você está num serviço, Nathalie. Quantas pessoas, eu vejo isso acontecer, quantas pessoas chegam no seu serviço e o serviço está lotado. E ali, elas passam a reclamar da quantidade de atividades, de obrigação, ou de pacientes, no meu caso, que tem que se atender. Ao passo que, se a gente olhar aquele ambiente e falar, uau, hoje a minha produtividade vai ser maravilhosa. Toda a energia do lugar torna-se diferente. Tudo ali acaba que começa a fluir realmente. Né? Quando você tem determinadas brincadeiras que se faz, né? Por exemplo, em um pronto-socorro, fala assim, ninguém não pode, é proibido falar no pronto-socorro. Nossa, como tá calmo. É proibido, amor? Por As quê? meninas não gostam As da enfermeiras? recepção. Por quê? Porque quando você fala assim, praticamente que imediatamente que Lota. para um ônibus de paciente. Porque acaba... Parece um baleado na hora. Nossa, com certeza. Por quê? Porque quando você fala assim, veja só, você está brincando. Você está... Nossa, como tá calmo. Teoricamente, você não está admirando a calma. Você está achando estranho a calma. É isso que você transmite energeticamente. Agora, pensa bem. O universo é maravilhoso. E o universo, ele não sabe deixar de doar para a gente. Então, se você está pedindo e está admirando aquela calma exagerada, ele vai te tirar essa calma. Porque você mesmo que pediu. Você entendeu? Sim. Então, assim, a vida, ela vai te jogar um monte de atitude. E isso é espiritualidade, tá, gente? Pra quem não sabe, nós estamos falando aqui, já falando alguns minutos, isso é espiritualidade, né? Agora tem uma leitura aqui de um trecho inicial de um artigo que você colocou aqui, como a espiritualidade prática pode transformar sua saúde mental, emocional e física, né? Quando tomamos o controle sobre como interpretamos e reagimos às situações, nos tornamos menos vulneráveis a influências externas negativas e mais capazes de manter o equilíbrio emocional.
Esse poder de escolha nos permite responder de forma consciente, em vez de reagir automaticamente, favorecendo uma vida mais serena e espiritual, alinhada com as nossas próprias prioridades e valores. É o que eu acabei de falar, né? Então, na verdade... Muito interessante esse trecho aqui, viu? Porque é quando você passa... O que é espiritualidade para a medicina? Você sabia disso? Não, o que que é? Eu ouvi dizer que a maioria dos médicos nem acreditam em Deus, nem acreditam que... Não. Aí você tá... Aí, na verdade, tá? Na verdade, isso aí é uma... Vamos dizer assim, uma estigmatização, né? De como se vê errado. Isso é errado, tá? O que é espiritualidade para o médico? Na verdade, é um estado mental e emocional que vai nortear esses pensamentos das pessoas, tá? Atitudes e ações. E como ele vai reagir a determinadas circunstâncias nos relacionamentos intrapessoais e interpessoais. Intrapessoal, principalmente, porque é como você se vê. Como que você vai receber as inúmeras informações e como que você vai reagir a isso. Entendeu? Então é como a gente fala, por exemplo, que eu falo muito, a minha segunda lei, né, que eu falo de leis negociáveis da gente, não é nada sobre você. Quando as pessoas falam de você, quando as pessoas querem te comparar a alguma coisa, quando alguma convenção da sociedade quer te enquadrar em alguma classe, não é sobre você. E quando você como você reage a isso, é como esse estado mental e emocional vai refletir o quão espiritual você é. Entendeu? É uma busca como você encontra o significado no seu dia a dia. Você entendeu? Simplesmente como você vê as coisas. Uma coisa muito, muito interessante de comentar aqui é o bullying. O bullying, não é o bullying em si, é a interpretação do bullying, tá? É quão espiritual essa pessoa é. Por quê? Veja só, eu vou abrir aqui. A criança que sofre bullying, sabe por quê? A culpa, na consciência sistêmica, a gente não culpa ninguém, né? Porém, a responsabilidade desse bullying é essencialmente dos pais dessa criança. Dos pais, da mãe e do pai. Por quê? Se essa criança ela está sofrendo bullying na escola, é porque de alguma forma ela foi ali querer a aprovação de algo perante as crianças em volta dela. Por que ela foi buscar aprovação com os amiguinhos? Porque ela não obteve essa aprovação em casa. Porque ela não teve um pai que disse sim ou não. Uma base forte, né? E não importa aqui, não está importando se falou sim ou se falou não. É que nem falou. Então, se uma criança que sofre com isso, é responsabilidade dos responsáveis que estão tratando. Você me entendeu? Sim. Tá? Por quê? Porque também a espiritualidade, ela fala essencialmente do espírito livre. Você tem espírito livre? Eu tenho super espírito livre. Ah! Eu considero muito que a partir do momento que eu brigo, e eu brigo mesmo, como mulher, como ser humano, mas principalmente como mulher,
contra todo um padrão de sociedade imposto de que a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que ter tantos filhos até tal idade, a mulher tem que casar, a mulher tem que... A partir do momento que eu brigo contra tudo isso, eu já acredito que eu sou um espírito livre. Perfeito, tá? É assim, a sensação de espírito livre é justamente esse alívio que você tem, como se você pudesse tirar todas as máscaras. Eu não acho que a mulher tem que nada. A mulher tem que ser o que ela quiser ser. Ela tem que ter filhos ou não. Se ela quiser ter, ela tem que ser respeitada se ela quer ou não ter um marido ou ter um companheiro. Eu sempre falo para a maioria das minhas amigas, eu nunca sonhei em me casar, por exemplo. Mas eu encontrei um companheiro, inclusive eu gosto dessa palavra, né? Uma palavra um pouco meio assim, usada pelos homossexuais, né? É o meu companheiro, a minha companheira. Num casal hétero nem usa muito essa palavra, mas eu amo. Por quê? Porque eu acho que a base é essa mesmo do relacionamento, é o companheirismo. Se não tiver isso, eu não quero ter um marido por ter um marido. Eu quis ter um companheiro, alguém que pegasse na minha mão e falasse, vamos, para todas as minhas loucuras, minhas ideias loucas, minhas coisas. Então, eu acho que eu meio que bati um pouco de frente com essa sociedade, né? Patriarcal, machista, que a mulher tem que isso, eu tenho que usar um vestidinho frufru, não, eu ser diria, isso, ter tal religião para ser aceita. Mas né? eu não diria nem que é uma sociedade... Eu briguei contra tudo isso, tudo. Não é, aí eu não rotularia nem tanto a questão de machista. Porque também tem as cobranças, no caso aí, como você falou, a cobrança, você entrou na parte de relacionamento, a cobrança... Que foi o tema do nosso último episódio. Se você não viu, exato. corre lá ver sobre relacionamentos tóxicos, porque tá imperdível, tá, gente? Nós falamos 1 hora sobre relacionamento, né? Foi muito legal. E aí, se você tiver aí, lembra-se que você não compartilhou. Então, se você não assistiu, você não compartilhou. Então, volta lá no episódio anterior e assiste que você vai gostar, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em relacionamento, quantas mulheres que você conhece que questionam o fato de você não querer ter tido filhos? Vixe, um monte. Entendeu? Todas as minhas amigas. E isso vem de mulher. Essa cobrança vem de mulher. Quantas mulheres que nós conhecemos que foram obrigadas por essas convenções a ter filho, só que hoje o filho delas não está sendo educado por ela. Virou um objeto e virou um empecilho. Por conta de uma... principalmente em cidades grandes, cidades muito grandes. A pessoa, ela tem um filho, só que ela trabalha na outra zona, mora na Zona Leste, trabalha na Zona Sul. Ela mora na Zona Sul, ela trabalha na Zona Norte. E ela tem um filho. Quem que leva essa criança para a escola? Quem que faz lição de casa com essa criança? Quem ensina sobre espiritualidade para essa criança? Porque entendeu? Hoje o que eu percebo é cada vez mais as crianças e adolescentes sendo criadas sem essa base, sem essa base. Qual é a base? A base de que se tudo der errado na sua vida, tem algo maior ali para te dar um respaldo, para te dar um aconchego, né, um acalanto, que nem eu mesma na minha própria história. Eu não fui criada 100% da minha infância junto com a minha mãe, junto com o meu pai, zero, não fui criada junto com eles. Eu percebo o quanto ter sido inserida dentro de uma espiritualidade fez diferença na minha vida. Uhum. Porque quando tudo deu errado, tudo e absolutamente tudo deu errado na minha vida, eu tinha a espiritualidade ali para me dar um respaldo. A espiritualidade é como você reagiu a isso. Exatamente. Que é o texto que a gente comentou. Eu falei na minha interpretação e você falou na sua. Veja só. E isso foi muito legal. Por quê? Porque cada um viu o mesmo texto de ângulos diferentes. Né? E tá tudo bem. Então, isso faz parte de utilizar a espiritualidade na prática, tá? É isso que vai fazer a espiritualidade não tem nada a ver além do que você respeitar as convicções próprias de cada pessoa.
tá? Eu tenho lá, né? Eu vou dizer mais uma vez das minhas leis negociáveis, né? Que eu gosto muito de falar, tá? Elas falam sobre... São 4, né? Que eu gosto de falar. Seja fiel à sua verdade. É quando você tem algum compromisso com você, você vai ser fiel até o final. Nada é sobre você. Pergunte, não imagine. Lembra que você perguntou uma coisa aqui, você imaginou, aí você imaginou que eu estava fazendo alguma coisa? Errado, não faz isso. E dê sempre o seu melhor, tá? Aí tem uma outra coisa que você vê, todo mundo vê eu falando essas quatro leis. Não torne, não mude sobre isso, né? Seja fiel à sua palavra. Nada é sobre você. Não pergunte, não imagine, dê sempre o melhor. Então, quando eu falo sobre isso, é muito fácil, Pierre, você ficar falando isso. Quero ver você fazer. Aí vem um outro conceito de você ser cético com você mesmo. Porque você tem que lembrar que você está sendo fiel à sua palavra. Só que antes de tudo, essa sua palavra, ela foi moldada, forjada e domesticada pelos seus pais, pela sua igreja, pela sua sociedade. Domesticada é ótimo. Fala sobre isso. Por que nós somos domesticados? Por conta de uma manobra, né? Quando a sociedade impõe, por exemplo, quaisquer limites. Mas tem limites bons. Não, aqui não é essa a questão. São limites. Foi imposto. Entendeu? Foi imposto. Aquela pessoa saiu dela mesma. Hoje em dia é impossível, né? Porque pela própria consciência sistêmica, a epigenética, nós sabemos que até manias são passadas, né? São, de repente, quantas pessoas aqui, você pode falar isso aqui nos comentários, quanto você tem um sobrinho, eu mesmo, eu tenho uma sobrinha que ela tem determinadas atitudes e gostos e manias da minha avó. Sem nem ter conhecido. E ela não conheceu. Entendeu? Então, assim, como isso? Como que funciona isso? É a parte da epigenética. Esses dias atrás eu fiz um post muito interessante no meu perfil lá. Inclusive, sigam lá, comigo consigo, @comigo consigo, tudo junto, tá? No Instagram. E eu falei sobre isso. Eu postei uma foto de um bebê com várias coisas, assim. E eu falei sobre isso. Quantas coisas a gente já nasce tendo e sendo, sem nem ter escolhido, né? Que nem quando eu nasci, eu já tinha religião, eu já tinha time de futebol, eu já tinha gostos, né? Uma prova disso é a nossa mãe vestir a gente toda de rosa, né? Você gosta de rosa? Alguém te perguntou se você gosta de rosa? Exato. E o meu enxoval foi inteiro em rosa. Alguém te perguntou se você vai gostar de menino ou de menina, né? Pois é, exatamente. Então... Alguém me perguntou que time que eu queria torcer? Não, foi uma coisa imposta a mim. Né? Eu torço hoje pro time que eu torço, porque minha mãe torce, porque meu irmão torce, porque meu pai torce pro outro time. É muito melhor, né? Para! E você vê, olha isso, olha que loucura. Meu pai é palmeirense. E eu casei com quem? Com um palmeirense. Será que a gente casa com o nosso pai ou não? Bom, isso já é um outro tema para um outro podcast. Meu pai tem vários filhos aí, com várias mulheres. Teve vários filhos antes da minha mãe, de casar com a minha mãe. E eu casei com um homem com alguns filhos já. Será que a gente casa com o pai ou não? Meu pai era um workaholic no trabalho. Trabalhava, vivia pra trabalhar, 24 Ainda bem anos. que eu não sou, né? Não, casei com um workaholic no trabalho, que só trabalha. Será que a gente casa com o nosso pai ou não? Fica aí, hein? Algumas coisas que você foi domesticada e você não tá nem sabendo, né? Exato, exatamente. São coisas,
Algumas questões aí para você não, pensar. Mas eu acho isso. Acha mesmo? Né? Ou pior, eu não gosto disso. Nossa, isso me mata. Eu não gosto. Eu não gosto de determinada comida. Você comeu? Não. Ou você tá falando que não gosta porque sua mãe não gosta ou porque seu pai não gosta? Você sabe que isso daí foi um insight muito, muito, muito bom quando eu estava fazendo terapia e a minha terapeuta perguntou. Ela falou assim, Pierre, quando que você se acostumou que você ia ser médico? Eu falei, não, peraí. Eu sempre quis ser médico. Ela fez aham e foi se fazendo a pesquisa. Por quê? Porque meu pai é médico, porque minha mãe sempre quis os filhos, tanto é que está aí todos os filhos doutores, né? E o DR tem uma importância muito grande na minha família. Apesar da gente saber que hoje em dia as convenções, né? Isso é uma mera convenção, né? Mas o que a criança interpretou e quem a criança quer agradar? Lá no complexo de Édipo, hein? Voltando na psicanálise. O menino ele quer agradar a mãe. Então, olha só, a projeção de um casal, né, faz com que torne a vida de uma pessoa para um destino ou para o outro, né? Agora, voltando à espiritualidade, que foi o que eu briguei muito, eu brigava contra isso, quantas e quantas vezes. Eu acho que eu só não fui de bermuda para o hospital. Mas como assim um médico tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Porque eu, ao passo mesmo... Um médico de brinco, né? Ao que mesmo esses brincos tempo, nessa orelha aí? Fala aí da treta. Ao mesmo tempo que eu entendi aquilo como que eu era médico, que eu estava ali, que eu tinha que ser daquela forma, tinha que me vestir, me portar, me falar daquelas formas, ao mesmo tempo tinha aquele quê de impulsividade para poder transgredir essas regras. Né? Então, mas você é um espírito livre? Não, não é livre. Porque ali naquele momento eu estava com rancor, transgredindo. Eu não estava querendo ser quem eu era. Entendeu? Sim, muito louco, né? Vocês estão na mesma página, gente? Tá muito complexo aí? Fala aqui nos comentários, tá muito complexo. Então, assim, muitas vezes... E isso é importante. Porque isso tem a ver com o que você vai depois transferir para o seu próprio corpo. Porque, por exemplo, uma das coisas, né, que a gente fala muito sobre isso, a mágoa, o rancor, a falta de perdão, ela transfere para quê? Para a diabetes, por exemplo. Não fala isso não, que da última vez já deu ruim já, hein? Deu polêmica aqui, mas eu gosto de ser polêmico. Deu comentários. Esse podcast, ele tá muito espiritual, Nath. A gente tem que falar alguma coisa pra pelo menos dar aquela chacoalhada, você tá entendendo? Exato, pô. Não é? Então, assim, quando você... E uma coisa é você ser o que você é. É você fazer sentido. Lembra que eu falei de buscar um propósito? Sim. Buscar um significado para o seu dia a dia? Eu gosto de andar com o cabelo vermelho porque eu gosto. É uma coisa. Isso faz sentido para você. Tem um propósito na sua vida isso. Esse é o verdadeiro propósito. Não é o propósito que o pessoal do marketing fala para você ir buscar. É um significado.
Agora, eu tô andando de cabelo vermelho porque fulano não quer, fulano não gosta, ou não sei o quê. E aí você não está fazendo o seu propósito, você está olhando para o outro. E lembra que eu falei, não é sobre você? Exatamente. E falando um pouco sobre a espiritualidade, uma prova disso eu, por exemplo, eu tenho uma religião que não é a religião da minha mãe e não é a religião do meu pai, Então, né? Que é uma religião que eu escolhi. Eu gosto, a religião que eu vou, que eu profiro, que é Umbanda, espírita, né? Me toca mais, me tocou mais. E é isso, gente, tá tudo certo. Eu não preciso ter a religião da minha mãe ou do meu pai para me sentir pertencente, para estar pertencendo, né? Aquele núcleo familiar, aquele sistema, né? Claro, é a religião da minha avó. De alguma forma eu pertenço, né? E mesmo assim não é também, viu? Mesmo assim não é. Porque minha avó não tinha nada a ver com banda. era outra Era coisa. outro nicho dentro do espiritismo também. Dentro do espírita, né? Então, se você for ver mesmo, eu bati contra a todo o meu núcleo, meu sistema familiar, por É, exemplo. faz sentido. Mas você for para uma área que faz sentido para você. Faz sentido para mim. Exatamente, faz muito sentido para mim. Meu contato com a espiritualidade, ele deu-se a isso, ao momento que eu estava assim muito, muito no fundo do poço, né? Eu estava aí me limpando de algumas coisas que eu fazia que não eram boas para mim, e aí eu tive meu primeiro contato com o espiritismo, né? E na época foi até o kardecismo, e fui convidada e fui, gostei, fiquei alguns anos no Kardec, achei muito legal a forma como eles estudam, que eles olham para a espiritualidade. E aí, dado o momento, aquilo, uma pessoa lá de dentro me falou: ah, tem uma outra religião ainda, que é espírita, mas não é o Kardec. Aí eu, tem uma outra ainda? Tem uma outra. Aí foi até a Dona Ivone, eu já comentei isso com você, né? E ela me levou pra Umbanda, né? A primeira vez, a Eva, né? A Eva que me levou, na verdade. Mas a Dona Ivone me convidou. E eu olhei assim e falei, mas essa mulher vem aqui e vai lá. Completava ela de alguma forma. Isso completava ela de alguma forma. Exato. E aí eu passei a conhecer e aquilo me encantou. Por quê? Porque era um lugar onde as pessoas podiam ir como fossem. Eu falei assim, mas e como? Eu até comentei com a Dona Ivone, não, Dona Ivone, não vou assim não, eu tô com essa roupa. Na época eu usava aqueles vestidinhos bem curtos, sabe? Coladinho, Amor. assim. Abafa, deixa abaixo. Bem coladinho, bem curtinho, eu usava esses vestidos. E a vácuo, assim, Eu acho que eu sabe? lembro. Embalada a vácuo. E aí elas me falaram, não, vamos assim. Eu falava, não, mas eu tô com essa roupa, como é que eu vou assim? Não, vamos assim tá bom, não tem problema. E aí eu me senti acolhida, sabe? Aquilo foi o que mais me encantou. Eu falei, nossa, ninguém tá olhando pra forma como eu tô vestida. Eu não senti nenhum olhar de julgamento. Então. Nossa, muito louco, né? Mas Porque tem tudo a não é ver. comum, né? Não é Exato. comum. Mas isso é muito jóia que você ter falado isso, porque tem muito a ver com os, por exemplo, o que eu falo, que são os 5 passos para a espiritualidade na prática do dia a dia. E talvez por isso seja tão realmente comparado a espiritualidade religiosa com a espiritualidade na prática, né? Faz essa espiritualidade prática faz com que você torne-se com o bem-estar, né? Traga o bem-estar para você, traga. Por quê? Quais são esses passos? Por exemplo, são coisas bem práticas que eu organizei aqui. Faça meditação, medite pelo menos uma vez por dia. E meditar, pessoal, meditar é simplesmente ficar ali, que seja um minutinho, ali pensando no que você vai fazer, nas coisas que você vai fazer no seu dia a dia, organizando. Que a espiritualidade religiosa vai falar em você fazer uma oração. Você está entendendo? O outro, assim, faça coisas que te realizam. Essa é a segunda coisa. E isso daí, o que vai acontecer?
É como você falou, você estava ali, você estava realizada. Ninguém estava te julgando. Você está entendendo? Viva no momento presente. É a terceira coisa. Que você estar presente no ambiente é você estar para você. Curta o processo. Né? Ainda há pouco eu estava aqui digitando algo aqui no computador, você falou, para, vamos focar aqui. Porque é espiritualidade. E você é o motivo, né, mano? Espiritualidade. Seja verdadeiro com você mesmo, né? Seja fiel às suas convicções. Assuma esse poder de você. Faça as coisas que você quer fazer, não que vai agradar o outro, né? E por final, seja grato. Seja grato, que a gratidão, inclusive, é uma das formas de praticar a espiritualidade que eu mais gosto. Exato. Eu mais gosto. Muitas vezes a gente fala assim, vou fazer espiritualidade. Só do fato de se agradecer, gente. Só agradeça. Exatamente. Né? Tem um dado aí, você que gosta de dado, Nath? Eu gosto. Eu não me lembro aonde que eu coloquei também aqui. Eu fiz o coisa aqui. Fala que há uma porcentagem das pessoas por gratidão que evita muitas doenças só pelo fato de você agradecer. Sim, agradecer é tudo, né, gente? Se você tá encontrando motivos para agradecer, é sinal que a vida tá valendo a pena. Agora, quando você não encontra motivos nenhum para agradecer, por que você tá vivendo? Para que você tá vivendo? Né? Eu penso muito assim. Nós escrevemos um livro, né, que chama Gratidão Pede Execução. Vou deixar até aqui nos cards para vocês depois. O nosso CEO vai colocar. Quem que é o nosso CEO, amor? Eu. É ele, tá, gente? Do meu canal, inclusive, do canal dele. Inclusive, eu vou deixar aqui meu canal linkado também. Sou o co-host. Você é o co-host e o SEO do nosso canal. Ele vai colocar aqui depois o livro Gratidão Pede Execução, porque foi um livro que eu amei escrever. Inclusive, ele vai ter parte 2, né? Segundo livro 2, livro 3, já tá aí em produção, tá? E a gente fala muito sobre isso, né? Gratidão pede execução, tá? Você é grato, mas o que você põe realmente em prática, né? E a espiritualidade, ela fala muito sobre isso. Porque se você é grato, mas você não pratica, ou se você tem religião, mas você não é grato, mas essa religião também não tá te levando a lugar nenhum, num sentido de prosperidade, e sim, gente, prosperidade. Né? A gente tem que parar de demonizar que dinheiro não é importante. Não, dinheiro é importante, né? Prosperar, ele tá ligado a várias coisas, não só sobre dinheiro, sobre várias coisas, sobre a vida, por exemplo, né? Sobre relacionamento, sobre saúde mental, tudo isso é prosperar. Mas o dinheiro, ele é uma camada muito importante dentro desse prosperar. Né? Porque às vezes a gente fica endemonizando que eu vou em tal religião, mas lá o pastor me fala, ou o padre, ou o líder, né, espiritual, para não falar de nenhuma religião, o líder espiritual fala que nós temos que ser grato e que vamos romantizar a pobreza, entendeu? Não, eu não gosto. Isso é uma parte que eu sinceramente não gosto. Mesmo porque também, se você for olhar também pela parte energética e vibracional, quando você passa a agradecer, a sua frequência ela é absurdamente aumentada. Sim. Porque a gratidão ela gira em torno de 800 Hz. Para quem não sabe, a gente mede as sensações e os sentimentos em vibrações, em Hertz. Tá? E a única vibração que é maior que a gratidão é a vibração de Jesus. Então, quando você chega a 800 Hz de vibração, você é grato por tudo, você está próximo da consciência do ser, que é a consciência de que Deus é você. E você é Deus. E se você está nessa consciência, se você está nessa frequência,
as coisas dão certo para você, você arruma um emprego inesperado, você... Problema? Que problema? Você não tem mais problema. Você passa a não enxergar as coisas como os acontecimentos como um problema, né? Na verdade, não é que eles Exato. não existem. Você muda o seu foco, você troca o óculos, né? Você troca o óculos. Então, quando você vê que, de repente, você... Não, Pierre, mas eu tô indo para um lugar lá para fazer uma entrevista de trabalho e furou o pneu do meu carro. Aí eu cheguei atrasado, o cara não quis me receber. Tá, beleza. Quem me garante que esse emprego seria bom para você? Quem me garante que esse patrão não seria tóxico para você? E que, de repente, você foi ali, depois consertar aquele pneu, e o borracheiro estava precisando justamente de uma coisa que você poderia oferecer para ele. E aí você, às vezes, ganha mais dinheiro, com mais liberdade, e você... Isso é prosperidade. Nada é problema. É a forma como você vê. E você só pode ser próspero, eu acredito, se você tiver essa consciência espiritual. Como é que é aquele negócio que você fala do corpo, seres espirituais e seres dentro do corpo? Na verdade, é quando a gente fala da consciência do ser, né? É quando eu falo da consciência da vítima, né? Que 90%, 99% da população mundial, ela está na consciência de vítima. Ah, eu não tô. Não, só pelo fato de você falar que isso é culpa de alguma coisa. Se você pôs culpa de alguma coisa em alguém, você está na consciência de vítima. Então você vê a quantidade de pessoas. Então, essa parte, eu gosto muito da religião que eu sigo, sabe? Porque eu aprendi que é isso, não existe culpado. Você tem que ter autorresponsabilidade e aquilo que dá errado, na verdade, você tem que buscar o que você deixou de fazer que algo deu errado. Né, na minha religião, a gente fala muito assim de obrigações, né? Eu tenho algumas obrigações durante o ano, né? Existe um ano e dentro desse ano eu tenho algumas obrigações. Então, eu tento cumprir com as minhas obrigações. Sim, E agora os guias espirituais, eles têm que cumprir com as deles. Mas, em tese, quaisquer religião deveria ser assim. Eu gosto muito dessa parte da Umbanda. Porque não existe só Deus faz. Nossa, eu entrego tudo na mão de Deus. Não, gente, não. Não, eu mas, não gosto mas disso. é isso que eu tô dizendo. Em tese... Desculpa, eu não, sei não, que... não, Comenta não. aqui pra mim o que você tá achando da nossa ideia. Isso eu não concordo com você. Porque, em tese, nenhuma religião vai falar que é isso, aquilo. Se você for ler a Bíblia, que ela é utilizada em várias religiões, tanto evangélicos como católicos, você vai ver ali interpretações de que Deus está em nós. Ah, mas aí você já tá indo pro transpessoal demais. Sim, mas é a interpretação. Porque as pessoas interpretam da maneira com que elas estão conscientes. Então, entendeu? mas aí então, assim, é a autorresponsabilidade. Existe em toda religião tem pessoas autorresponsáveis. A interpretação dessas religiões é que é através de qual nível de consciência que essas pessoas estão, é que aí sim você vai ver dogmas religiosos. Vamos falar sobre dogmas. Quem que impôs os dogmas? As próprias pessoas. As próprias pessoas. Por quê? Porque tinham que culpar alguém. Entendeu? Sim. Então, a culpa não é da religião. Ou uma é melhor que a outra. Não. A culpa é de quem interpretou. Não, mas eu falei pra você que eu gosto da minha religião nesse sentido. Olha lá, você vê, até eu falei. A culpa é de quem interpretou. Eu gosto entendeu? desse sentido, que tipo, nós temos que ter responsabilidades. Sim, e fazer aquilo pra receber. Não existe um amor de mão única. Não existe.
Não. Existe um amor de mão dupla, via dupla. Vai e vem. Então, isso também é vítima. Por quê? Porque eu preciso do outro. Você só deixa de ser vítima quando você para de precisar do outro. Você se basta. Muito interessante isso. Você entendeu? Gostei. Enquanto você tiver que depender de algo que não seja você necessita ainda. Mas no mundo espiritual é assim, é uma troca de um amor. Eu dou um amor e recebo um sagrado amor. E se você entender que esse amor é você? Interessante, gosto. Você Aí eu não entendeu? preciso mais da minha religião? Não, eu gosto de frequentar onde eu Não, você frequento. pode frequentar, é legal. Por quê? Porque você, inclusive, você vai ter problemas de saúde mental, você vai ter problemas do plano psicossomático, se você, por exemplo, ignorar. Vou falar assim, vai, e você ignora. Ah, não vou meditar. Você pode ter um monte de coisa. Você pode ter dor de cabeça, você pode ter enxaqueca, você vai ter gastrite, você vai ter problemas de pressão. Quantas pessoas... Você fala Problemas assim, de autoimagem mesmo, você fala né? assim, por exemplo, eu tenho pressão alta, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tá, você já parou para meditar hoje? Hã? O cara não quer. Entendeu? Yoga, né? Igual você faz. Eu Exato. gosto quando você tá na yoga, assim, O direto. O cara, ele tá ali, ele fala assim, eu tô com cansaço, eu tenho com a minha imunidade fraca, eu tô com dores nas articulações, eu tô assim com a disposição no pé. Aí você pergunta, mas você faz o que você gosta? Ou você é um zumbi da sociedade? Você entendeu? O cara, mas eu gosto de jogar bola, eu vou lá com meus amigos. Tá, você gosta mesmo de jogar bola ou você vai lá só porque seus amigos vão? Você entendeu? É um zumbi. Aí o cara, eu tenho insônia, o meu intestino é solto, o meu intestino é travado. Tá, mas você vive no passado, você vive no futuro? Ou você aproveita o agora? Às vezes o cara não aproveita. Entendeu? É. Eu sou da opinião Ou que a a gente... pessoa finge ser quem ela não é. Entendeu? Ela tem dermatite, ela vai ter psoríase, ela vai ter crises de pânico, ela vai ter dores musculares crônicas, porque ela finge ser alguém que não é. Entendeu? E o que é pior, por fim, a ingratidão. Uma pessoa que não olha para as suas próprias conquistas. Aí ela vai ter dores crônicas, dores nas costas, fibromialgia, depressão, envelhecimento acelerado. Por quê? Ela fez aquele pequeno exercício de olhar 6 meses atrás como ela era e como ela está hoje. Muito interessante. Aumenta 1 ano. Aumenta 5 anos, porque esse ano fez 5 anos que a gente teve o lockdown. O último dia normal, né? O último dia normal. Entendeu? Antes, como é que a gente era antes? Como é que a gente está agora? Você fez essa comparação? A única pessoa que a gente pode se comparar é com a gente mesmo. Evolutivamente, na linha do tempo. É a única. Fora isso, você vai ficar doente. E se você não for grato pela evolução que você mesmo teve, o seu corpo vai gritar. Entendeu? Por isso que eu acredito muito no poder das religiões. Eu acho que elas são importantes. Tchau. Falando sobre espiritualidade, porque as pessoas elas precisam estar dentro de algum grupo, né? Tem pessoas que precisam de apoio, precisam caminhar com mais pessoas, estar dentro de grupos.
Isso é uma consciência também, né, que a gente tem que trazer, porque é muito legal você colocar como que, ai, Deus somos nós. Acho interessante, acho muito válido até, mas a religião ela também é importante, porque às vezes ela salva, né, salva vidas, salva pessoas. Ai, salva de quem? Ela continua sendo uma vítima, é verdade, mas tem pessoas que precisam, e tá tudo bem. Cada um Sim, tem o seu processo, sim, né? Cada mesmo um tem o seu porque próprio tempo. esses estados de consciência, eles são transitórios. Aqui mesmo nesse podcast, eu já falei várias vezes. Ah, é de alguém. Ah, não sei o quê. Você torce para que você não esteja nesse estado. Porém, todos nós vamos transitar a todo momento. E transitar, inclusive, com frequência vibracional. Entendeu? Então não Não tem precisa virar problema. monge pra isso, viu, gente? Você buscar a Não. espiritualidade, você acender uma velinha lá em casa de vez em quando, o anjo da guarda. Essas aí são coisas básicas que você não precisa virar um monge por conta disso, né? São um poder de decisões. É igual eu falei aqui agora há pouco. Tem dia que eu acordo agradecendo por tudo. E eu espero que esses dias. Não, eles têm sido, mais de 60% dos dias da minha vida, agradecendo por tudo, acendendo minha velhinha pro anjo da guarda, rezando, né, lá, pedindo ajuda pros meus guias espirituais, meus mentores. Mas tem dia que eu acordo querendo fazer tudo errado também. Tá tudo bem. Reclamando, vendo jornal. Não, eu começo reclamando do tempo, depois eu reclamo da gata, depois eu faço meu café, aí eu ligo a TV, ponho no jornal para ver os assassinatos que tiveram. Então, mas tem muito a ver isso aí, tá? E eu já sei que esse dia vai ser um dia merda, assim, um dia bosta. Eu vou falar, gente, que bosta é essa de dia? Mas tem a ver Mas com a é consciência. consciente, é consciente. Então, mas se for consciente, se tiver uma interpretação dessa situação, você consegue passar por isso, sabia? É igual eu falei no último podcast, nos últimos episódios aí, se você não assistiu, vai assistir lá. Eu decido. Eu decido se eu vou ser tóxica ou não. Uhum. E tem dia que eu quero ser tóxica também, tá tudo bem. Mas, por exemplo, você vê. Também sou tóxica. Você já tá falando ali, já tem estudo falando sobre isso. Você escuta, 5 minutos de notícia ruim. Embora meu marido fale pra mim toda semana, amor, não assiste jornal. Não, amor, não assiste jornal, é que que eles dá não te acrescentam em trabalho. nada. Ele fala pra mim, gente, ele fala. Mas eu ainda tenho esse viciozinho, sabe aquele jornal das 6, assim, o Rezende morreu, gente, gostava tanto do Rezende. Só fazendo um adendo aqui. Quando eu saí de São Paulo, nossa, eu odiei, porque não tinha Rezende aqui, né, na Baixada. Era o outro cara. Mas ele já tinha ido. Não, quando a gente veio pra cá, não, ele não tinha morrido ainda não. Já, eu acho É que já. noticiário é super mal, né, gente? Você vai assistir aquelas notícias quase sempre sensacionalistas, pra quê? Pra que você tem a necessidade de saber quem morreu, quem não morreu, quem foi assassinado? Isso aí é muito baixa frequência, energia ruim. Porque quando você, por exemplo, assiste 5 minutos de uma notícia ruim, você vai influenciar, por exemplo, o seu sistema imunológico. Você vai baixar, você consegue baixar o número do leucócitos. Porque quando você... Nossa, por isso que às vezes eu fico gripada. Eu nunca vi esse homem gripado. Será que é por isso? Porque ele não assiste jornal? Não, mas se você assiste conscientemente que aquilo é uma porcaria, você não absorve. Ah, é? Porque você não sente emoção perante aquilo. Nossa, você sabia disso, gente? Você não pode Vocês sentir... sabiam? Comenta aqui se vocês Porque sabiam todo disso. mundo se sente emocionado. Tanto é que até a tática. Hoje em dia, esses jornais sensacionalistas, eles vão estar passando ali e eles passam a notícia incessantemente ali e fica até parada a imagem. Por quê? Qual é a intenção daquilo ali? É alguém olhar e sentir
É igual, vou falar uma coisa pra vocês, É mas que receber, é uma coisa entendeu? muito natural e acontece toda semana, né? A gente mora numa cidade litorânea aqui, de praia, né? E acontece principalmente na alta temporada que a gente vê. Igual quando tem um acidente na estrada. Você é a pessoa, grupo A, que passa devagarzinho pra ver se tem corpo, ou você é a pessoa que passa rápido e olha pro outro lado? Grupo B. Responde aqui pra mim, se é do grupo A ou do grupo B. Eu sou do grupo B, eu não quero nem saber se teve corpo, se não teve, o que aconteceu. O médico aqui já é um pouco do grupo A, já. Depende, né? O médico é do grupo A, gente, certeza. E eu fico, vai amor, passa rápido, passa rápido. Fato é, o trânsito para, às vezes não precisaria ter parado, porque daria pra Sim. passar em uma faixa única, mas passa rápido e passa logo todo mundo. Não, mas a maioria das pessoas quer ver o quê? Quer ver a tragédia, quer ver o presunto lá. O Exatamente. corpo. E Falar, e gente, essa sensação, Deus me livre, esse acho que eu não durmo uns sentimento 3 dias. que é recebido por conta daquele texto que a gente falou no começo do podcast, a forma como é recebida essa situação, a gente vai liberar determinados neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles vão encharcar ou não o nosso sistema nervoso central e, em segundo lugar, o nosso sistema imunológico. Entendeu? Agora, se de repente você não tem um sistema imunológico bom, você vai cair. Você vai cair. Aí você não tem... Como que os médicos fazem, amor, pra se proteger? Porque se os médicos veem essa tragédia, esses corpos, a vida inteira, como que faz? sentimento. Esses de UTI. Eu sei que você não é de UTI, mas tem uns que fica lá vendo só essas coisas assim, muito pesadas o dia inteiro. Como que faz? Então, isso tem a ver de que como é interpretado e reage às situações. Uma coisa, você pôs um excelente exemplo, uma coisa é um médico vendo, vamos falar assim, vamos pôr um jovem aqui porque sente mais. Um jovem de 20 anos que sofreu um acidente de automóvel e ficou paraplégico. Tá deitado na UTI, acabou de acontecer, 1 dia, 2 dias. Como ele olha, interpreta e reage a essa situação é uma forma. Agora, como que alguém de fora olha e reage e interpreta essa situação é outra forma. 90% das pessoas vão falar assim, tadinho, oh meu Deus. É uma interpretação. Agora, por isso que é tão grande a formação de um profissional médico. O médico já fala assim, nossa, tá vivo, graças a Deus, né? Ele tem que ser forjado para isso. Mas para até ele chegar nesse patamar de interpretação, demorou no mínimo 10 anos. São 6 anos de formação, mais os 4 de residência. Você entendeu? Pra pensar assim, né? Tá vivo, Para né? ele pensar assim, para ele atingir esse grau. E é assim, não é? Tá vivo, Exato. né? Graças a Deus. Tá Pro vivo. médico só importa isso, né? Tá vivo ou tá morto, né? Exato, é isso. Entendeu? Na linguagem mais assim, clara. Na verdade, o que importa é isso, né? Tá vivo. Ufa, tá vivo. Exato. Não morreu no meu plantão. O como ele vai reagir às informações que ele vai ter a partir de agora. Porque vai ter que ser uma vida adaptada, uma outra forma de viver. Mas, de qualquer forma, ele vai estar ali. E isso é um certo nível de espiritualidade, né? Um certo não, é um nível. É um nível de espiritualidade, né? É um nível. Entendeu? Então, cada um é bem simples. É como cada um interpreta e reage às situações. Ponto. Isso nada mais é do que a espiritualidade. Exatamente. Entendeu? Interessante. Gostei desse programa de hoje, viu? Exato. Né? Então, quem quiser, quem gostou, né, aproveita, né? Já fez a inscrição no canal, porque ganhou a notificação, porque você é notificado, não é verdade? É isso aí. Já falou no nosso chat aqui, deixa ali um comentário, indica alguém para assistir. Lembra de pegar esse podcast, mandar lá no grupo do WhatsApp seu,
no seu grupo, manda para sua mãe, manda no Facebook também, né? E quem mais? Curte. Deixa sua curtida pra gente saber, né, que você esteve por aqui, que você passou por aqui. Exato. Tá bom? Deixa o coraçãozinho lá de emoji pra eu saber quem você é. Fala comigo, respondo lá no chat, tá? Toda terça às 21 horas nós estamos ao vivo. Eu vou deixar aqui nos cards os links dos últimos episódios, o link do nosso livro, tá bom? E também o link do meu outro canal, Gratidão Pede Execução. Segue lá também, se você tá por aqui, tá? Cruzando Oceanos, né? É que é tanto nome na minha cabeça que eu fico doida. Cruzando Oceanos, meu outro canal, vou deixar aqui. Segue lá meu outro canal, tá bom? Sigam as nossas redes sociais para mais contato dia a dia, né? Para ver aí nosso atleta amador. É isso aí, pessoal. Tá bom? Sigam lá, Dr. Pierre Elias e Eu Comigo Consigo, tá bom? E é isso, nós adoramos ter vocês aqui com a gente hoje. Foi um programa, assim, um tanto quanto complexo, que eu falei, né? Mas deixa aqui se foi muito ou se não foi, comenta aqui pra gente saber, tá bom? E obrigada por mais um episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.